Eu sou psicóloga, para quem não sabe, e sou líder de mulheres aqui na igreja também. E deve ser por isso que ela me convidou aqui hoje para falar sobre um tipo de comportamento que tem nos roubado muito. Eu chamo as meninas da minha célula de crentinhas, né? Então, se eu soltar um crentinhas daqui, não se ofendam. É porque é um jeito carinhoso de a gente brincar lá e espero que eu possa brincar com vocês aqui também. Então, esse comportamento, né, que eu vou falar para vocês, ele tem roubado muito de nós, crentinhas. Tem fazido com que a gente se desvie demais daquilo que Deus tem para a gente, de viver de uma forma plena, de viver de uma forma poderosa tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Esse comportamento é um comportamento de distração, né? No final do culto da semana passada, a gente acabou conversando e a Mari falou: Ive, semana que vem queria que você viesse falar sobre isso, porque a gente precisa conversar com as mulheradas. Então, falaremos disso hoje. Lá em Salmos 16, versículo 11, fala assim: Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Aqui, Davi está adorando a Deus. E o que ele está dizendo para o Senhor? Que Deus é quem cuida do caminho dele, né? Ele está reconhecendo que é Deus quem cuida do caminho dele, é Deus quem o alegra e é em Deus que ele se regozija. Deus, ele trabalha na nossa vida através de processos. Tudo na nossa vida são processos. Então, assim, para que o que a gente quer hoje, né? Qual que é a busca do ser humano hoje? É só a parte do produto final. As pessoas querem o prazer, quer fazer o que tem vontade, quer fazer o que deu na telha. Esquece dos processos. E é nos processos que a gente se aprimora, é nos processos que a gente ganha corpo, que a gente ganha estatura. Então, quando a gente pensar em processos, eu trouxe um exemplo, por exemplo, do carro, né? Se você pensar, você lá na praia, né? Solzão, curtindo com a família, vendo aquele lugar maravilhoso que é o mar, sentindo tudo que é bom lá. Como que você chega até lá? Você tem que aprender a dirigir. Né? Quem passou por isso sabe. Tem que tirar a carta, tem que conseguir o carro, né? Tudo. Trânsito também. Tudo, gente, tudo é processo. Não dá pra gente se deleitar lá no mar sem a gente ter a carta, sem a gente pôr gasolina, sem a gente ter o carro. A gente não consegue. Só que a gente esquece que o processo faz parte. A definição de processo, eu coloquei aqui para vocês, que fala assim: processo é um termo que indica a ação de avançar, ir para frente, e é um conjunto sequencial e particular de ações com um objetivo direcionado. Gente, isso é Deus na nossa vida, é processo. Então nós precisamos entender que, para que nós consigamos estar ali, no produto final, que eu vou chamar aqui hoje de florescer, a gente precisa do processo. Não tem como. Faz parte. Esse trecho todo aqui, é processo. Amém? A gente precisa dele, senão essa parte não acontece. Certo? E conforme Deus vai fazendo esse caminhar aí conosco, nós precisamos dessa parte. Porque conforme também ela sobe, a raiz também aprofunda. Então, quando a gente, é que nem a gente estava falando na roda de conversa hoje, né, Lígia? Quando a gente está no processo e a gente se permite ser usada por Deus, se permite porque eu quero seguir esse processo, eu quero estar na sua vontade, Senhor, eu me apresento a Ti para viver o que o Senhor tem para mim. O que acontece? Deus vai criando essas raízes aqui, em nós. E isso nos liga a Cristo. Deus tem um propósito para que essas raízes aqui existam. Qual é? Para o eterno é a nossa salvação. Amém? E para a terra, qual que é? É uma vida próspera. É uma vida que floresça. É uma vida abundante. Entende? Então a gente tem que olhar para determinadas circunstâncias e não se distrair. Oh, glória! E não se distrair, né? Então, lá, eu trouxe para vocês o exemplo de Paulo, né? Que a gente também estava comentando lá, eu e a Lígia.
Paulo, ele é um excelente exemplo para a gente de pessoa que aproveitou o processo. Então lá, a gente sempre ouve muito aquele lá, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas a gente precisa ler os 2 anteriores, que fala assim, em Filipenses 4:11. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas tudo posso naquele que me fortalece, por quê? Quando Paulo está falando isso para a gente, né, que ele tudo pode naquele que fortalece, e que a gente sobe e lê os 2 versículos anteriores, o que a gente aprende? A não se distrair, no sentido de que a gente precisa nos permitir a aceitar o processo. Porque a hora que Paulo aceita o processo, que ele entende, as situações, as circunstâncias ficam pequenas. Se está com fome, se não está com fome, de fato não é o que importa. Porque a alegria dele não foi roubada. A mente dele está voltada em raízes profundas, naquilo que é essencial, que é Cristo, que garante a eternidade e garante a prosperidade do hoje, o florescer do hoje. Então, quando Paulo ele vai dizendo isso para a gente, que Deus é bom e que tudo que posso naquele que me fortalece, e a gente lê os 2 anteriores, a gente entende o que Paulo está querendo ensinar para a gente. A gente não se distrair, porque a gente vai se distrair. A gente vai dispersar. Eu vou trazer para vocês aqui 3 fatores que levam a gente a se distrair. Então, a gente precisa ficar muito atento e não deixar com que o inimigo nos distraia, porque as coisas são muito atrativas. E a nossa tendência é fugir da dor. O ser humano não gosta de sentir dor. E dói. A gente vê criança pequena. Quem aqui tem filho que já chorou com o joelhinho? Né? Acontece. Então você imagina emocionalmente, você imagina no caráter, você imagina em todas as áreas da nossa vida se não dói crescer. Mas é recompensador. A hora que a gente enxerga, a hora que a gente vive, olha a cor, olha a beleza, os detalhes dessas flores, do florescer. Isso também é com a gente. A gente fica assim, resplandecente, quando a gente permite processos, quando a gente reconhece processos e quando a gente, de maneira intencional, trabalha para não ser roubados. Amém? Eu separei aqui para vocês 3 distratores, porque a gente precisava ser breve. Nós estamos, para o Essência que vai ter, a gente está bolando umas coisas novas, talvez a gente amplie esse tema, e vai ser bênção para a mulherada, para as crentinhas, porque eu falo crentinha mesmo, né? Não vamos mudar bem agora, né, Paulinha? Vai ser bênção para as crentinhas, nós temos que ficar edificadas aqui, nós não podemos permitir esse roubo, não podemos, porque uma coisa é ser ignorante e não saber. Agora, sabendo... né? Vamos vigiar. Então, eu trouxe assim para vocês, né? O primeiro ponto que a gente se distrai, né? Nos faz querer estar no processo de outra pessoa. Ai, meu Deus. Gente, eu vou dar para vocês o exemplo de Neemias. Então, quando Neemias ele é solicitado, né, para reerguer os muros de Jerusalém. A passagem está lá em 3:28 e diz assim: os reparos acima da porta dos cavalos foram realizados pelos sacerdotes. Cada um consertou um trecho do muro em sua frente da sua própria casa. Parece que Neemias, nessa parte aqui, o que ele está falando? Ele determinou, não vou conseguir contar a história toda aqui para vocês, mas ele recebeu essa incumbência de refazer as muralhas, aí ele separou por grupos e ele deu essa direção. Gente, pega o trecho em frente à porta da casa de vocês e reconstrua. Se cada um reconstruindo, né? Cada um reconstrói o seu trecho. E é isso. Se agarrem a essa verdade. A gente tem que viver no tempo presente, gente. O que eu mais vejo no consultório é gente morrendo porque está preso a coisas do passado. O que faz a gente ficar preso a coisas do passado? Viver com pendências.
Viver caindo nos mesmos erros recorrentes. Um dia também a gente pode falar dessas coisas com mais tranquilidades, de cada uma delas. Mas a gente precisa estar atento hoje, o que eu quero deixar para vocês. Esse primeiro ponto. Não olhar o processo do vizinho, olhar o seu. E a gente, dentro da nossa casa mesmo, a gente fica olhando o processo do filho, a gente olha o processo do marido, a gente vai se enfiando, porque a gente se enfia, né? Quando a gente vê, a gente já tirou a bagunça do quarto que o filho conseguia tirar. Quando a gente vê, a gente já fez a outra coisa da outra pessoa que mora em casa que a pessoa conseguiria fazer. E a gente impede, né? Então, você está falando então que é para eu, descansar e... Não, de jeito nenhum. A casa é sua e a responsabilidade dela também. Mas a gente pode conduzir. A gente pode ir lá e direcionar. Isso daí é parte do nosso muro. Agora, ir lá, tomar a frente, ou então, às vezes, até por inveja mesmo. A gente para tanto tempo olhando no Instagram, invejando lá aquela vida paralela do outro. Não acontece aqui, né? Mas pode ser que em algum lugar aconteça. E aí a gente fica ali, né? Sendo roubado. Quando você vê, deu 1 hora. E você está olhando o processo de viver da outra pessoa, que aquilo ali é a vida de outra pessoa, não é sua vida. E a gente fica lá. Então, o primeiro ponto é esse, tá? A gente tomar cuidado com essa intrusão, com essa coisa da gente fazer sem ser chamado. A gente prestar atenção nos nossos processos, fazer as nossas coisas hoje. Procrastinação é um tema longo também, que envolve a gente deixar de fazer coisas com pendências, deixar de cometer erros recorrentes e deixar de ficar olhando coisas intermitentes. Mas a gente pode ver uma situação à parte, mas a gente tem que ficar atento nisso. Em cuidar da coisa do dia, daquele momento presente. Amém? Outro ponto que nos faz nos distrairmos demais. Resistir às lições que Deus está tentando nos ensinar através de circunstâncias. Gente, a nossa tendência para fugir da dor, lembra que eu falei lá que o ser humano ele tende a fugir da dor? Qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é simplesmente não aceitar esse processinho aqui. É não falar, peraí, o que o Senhor tem para mim aqui hoje? Olhar para aquele problema que está gigante. Tem oportunidade para mim nisso? Algo tem, queridas, porque uma coisa que é verdade, Deus é bom. Amém? E tudo o que Ele faz é para o nosso bem. Certo? Está escrito na palavra. Então, se a gente tiver isso como uma verdade maior, a gente tem que então procurar entender o que tem aquela circunstância de bom para mim. Né? Marido traiu, filho está perdido. Perdemos o emprego. Gente, circunstâncias vão acontecer na nossa vida. O que Deus está querendo para mim com esse processo? Será que eu preciso entender que eu tenho que descer as minhas raízes em Cristo para que eu aprenda o que Ele tem para mim, para que eu enxergue, para que Ele abra os meus olhos e eu veja o que Ele tem de bom para mim? E aí a gente tem que parar. Você lembra? Os personagens que a gente vê aqui na Bíblia, as histórias que a gente vê aqui na Bíblia, as pessoas paravam. Daniel parava 7 vezes, o outro parava não sei quantas vezes. Por que a gente tem que parar? Para orar e para respirar um pouco? Porque a hora que a gente para, que a gente respira, isso é científico. A gente dá um tempo à cabeça, as coisas se acomodam dentro da gente, a gente enxerga com maior clareza. E nós que somos crentinhas, somos privilegiadas. Por quê? O Espírito Santo fala conosco, Ele habita em nós, amém? Então a gente tem que parar, porque se eu estou lavando, se eu estou... Fulano, vem, pega a bolsa, cadê o celular? Volta com o celular. Fica... Como que o Espírito Santo vai falar, gente? Ele não vai falar. E você vai se distraindo cada vez mais. E cada vez mais vai se pondo distante. E aí, se você vai crescer, imagina se essa planta, os verdinhos crescesse para cá, o outro verdinho crescesse para lá. Quando que ia chegar no florescer? Não ia chegar, gente. E muitas de nós não estamos florescendo por causa das distrações.
que faz a gente, ó, trulululu para cá, trulululu para lá. A gente precisa ficar atenta. A gente não pode deixar. A gente tem inteligência, a gente tem discernimento, a gente tem a voz do Espírito, a gente tem todas as ferramentas para a gente se atentar a isso. Amém? E o terceiro ponto, acelerar o processo ou nos fazer queimar etapas. Quem não? Gente, a gente é abençoada demais, né? A gente não aguenta. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, a gente é muito ansioso. Como que a gente vai conseguir, né, falar assim, dar uma parada, né, para ouvir o que o Espírito Santo... eu vou fazer logo isso mesmo, e seja o que Deus quiser. Quem nunca ouviu isso aí? Quem não fala isso? Vou fazer, seja o que Deus quiser. Vamos ver. Gente, não é seja o que Deus quiser. Deus vai fazer o que Ele quer? Com certeza. Porque, como disse o apóstolo no domingo, né, na palavra, o nosso coração deseja, faz planos, mas quem nos dirige é Deus, está na palavra. Né? Então, assim, a gente pode fazer planos. Deus vai nos dirigir. Então, não põe lá se Deus quiser. Faça com intenção. Peraí, qual é o meu plano? O que está no meu coração? O que eu quero? Então, tá bom, Deus, eu quero isso, tá? Pode ser, gente. Deus, eu quero florescer, sei lá, tem 8 botões aqui, eu quero florescer 12 botões, Senhor. Está no coração. Gente, se está no coração, Deus já viu, você vai esconder por quê? Ele já viu, Ele já te conhece. Não escondam coisas de Deus, não tentem esconder coisas de Deus, Ele já sabe. Mais vale você chegar para Ele e falar, Pai, tem 12 botões na minha intenção, tem planos no meu coração para 12 botões, que faremos eu e tu, Senhor. Gente, e vai caminhando, como o apóstolo disse, vai indo. Se for da vontade de Deus, os 12 botões para você, querida, é só esperar o tempo de crescer em processo. Porque daí você faz essa parte, Ele faz essa, porque essa daqui quem faz é Ele. A gente está nessa, aceitando cada subidinha dessa. Mas essa quem faz é Ele. Ele é que nos leva para Jesus. Jesus é que nos leva para Ele. Então a gente tem que entender como acontece. E não acelerar. Eu vou fazer desse jeito mesmo? E vamos ver como é que dá. Quero comprar uma casa. Amém. Eu quero uma casa, Deus colocou no meu coração, eu tenho esse plano. Eu quero uma casa térrea, num jardim com grama. Amém. Aí você está lá, de repente, amor, vagou um AP. No mesmo bairro, amor, vagou. Tem um AP lá. Mas o que era o plano? Você não vai esperar o processo para que esse plano aconteça? Né? Para que você dê oportunidade, né, de Deus crescer a raiz, para você crescer, né, no processo. Você não vai dar oportunidade, não? Não. Vamos pôr AP? Porque daí a gente já está no bairro. A gente já está no bairro, daí a gente já fica no bairro, aí uma casa vai pintar. Gente, quem tem filho aqui sabe. Quem tem filho aqui sabe claramente. Se você falar assim, filha, precisamos comprar um sapato. Né? E a filha fala assim para você, mãe, compra esse daqui mesmo, porque a gente já resolve, eu não quero ficar dando a volta toda no shopping, não. Você olha para a cara da sujeita e você fala, eu estava querendo levar ela na Corelo, eu ia comprar um de R$400, uma botinha que eu vi. A abençoada está aqui. Falou que não está querendo investir, não. Está com pressa. Você não compra? Rápida, você entrega a filha, essa mesmo, então vai. Vai, querida, vai lá para o seu passeio com a sua bota e pronto. E perdeu a bênção. Perdeu aquela que estava guardada. E a gente perde coisas que Deus tem guardadas para a gente. Por quê? Porque a gente quer, padaria. E não vai funcionar. Então, meninas, é nesse sentido que eu queria muito, muito de verdade convidar vocês a não se compararem. Convidar vocês a crescerem em intimidade com Deus, de serem verdadeiras e apresentar os projetos, os planos, verbalizado, coloca no papel, marca lá um tempinho com Deus.
né? Tenha um momento, eu não sei como funciona a vida de vocês, a minha também é corrida. E o que eu estou falando para vocês aqui também acontece na minha vida. Marca lá, e não precisa ser assim, gente, uma palestra com Deus, né? Uma hora, não precisa, né? Deixa fluir, se você tiver tempo de deixar fluir. Se você não tiver tempo de deixar fluir, que seja breve, mas que seja... Senhor, eu tive um momento, eu quero ter um momento só eu e você, vai ser essa hora, só nós dois. Não deixem situações nem pessoas intermitentes chegar. Ai, Paulinha, vem aqui agora. Não, mas eu estava combinado aqui comigo que meio-dia eu ia parar, porque eu marquei meio-dia, senti de orar, meio-dia. Ai, Paulinha, vem aqui que eu estou precisando de você, mãe, isso aqui. Né? Aí Deus ficou para que lugar? Então a gente precisa ter alguns olhares assim, né? Especiais para tratar com o nosso Pai. Porque tudo é dele, tudo volta para ele. Amém? Então a gente precisa ficar atenta, a gente precisa ficar esperta para que a gente não se distraia. Em Pedro 5, 8 e 9 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, minhas queridas, não acreditem que a gente pode distrair. Sabe, que a gente pode levar como quem é ignorante leva, né? Ignorante no sentido de não saber, de quem ignora o que está aqui. Porque toda semana a gente vem recebendo. A Bíblia, acredito que cada uma de vocês tenham nas suas casas, ou tenham no celular, ou dão um Google que lá também tem. A gente tem acesso, né? Então, a gente não pode ser tão inocente assim de achar que isso daqui acontece sem esse todo processo e sem isso daqui. Essa daqui é a melhor parte. É daqui que provém. É nesse trecho. Você vê que ele é até geralmente maior do que o trecho que tem em cima. Ou até bem parecido. Então, quando a gente olha a nossa vida hoje, a gente pensa, uau, deveríamos pensar, né? Uau, olha como está. Como eu estou junto com Deus, como que eu me sinto amada por Deus. Significa que a gente está com isso daqui. Quando a gente não está sentindo, quando a gente está apática, né? Quando a gente está daquela coisa que a gente não escuta, porque tem momentos também que vão acontecer isso. Então a gente tem que falar, peraí, acho que eu vou me dedicar, porque devo estar me distraindo. Amém? Então eu queria muito convidar vocês agora para orarem nesse sentido, de a gente pedir mesmo para Deus livrar a gente, nos livrar de distrações, nos livrar de coisas que nos disperse, que nos leve para fora do processo que Ele tem para nós. Amém? Então tá bom. Eu vou orar e depois aí vocês trazem as coisas, os pedidos, né? Tá tudo aí, né? Então, amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entro na Tua presença, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai querido e Pai amado, eu venho te pedir que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver, Senhor, tudo de bom, Senhor, que o Senhor tem para nós. E que o Senhor traga, Deus, nas nossas mãos, Pai querido, todo o poder necessário para executar cada parte do processo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que o sol, Senhor, que a luz, que tudo que é bom, que tudo que é agradável, que tudo que vem de Ti, que tudo que seja próspero, Senhor, venha em nossas vidas, se abra para nós, Senhor, para que nós possamos florescer, Pai querido. É isso que eu declaro hoje na vida das minhas irmãs, Senhor Deus, que nós possamos florescer com as raízes em Cristo, movidas para a eternidade, Senhor Deus, e vivendo como princesas nessa terra, Pai querido, porque somos filhas do Rei. Não aceitamos, Pai querido,
desemprego, não aceitamos traições, não aceitamos prostituições, não aceitamos mulheres estranhas, mudanças de gênero, Senhor Deus, nas nossas crianças, Pai querido. Nós não aceitamos corrupções em nosso país, Deus, nós não aceitamos, Pai querido, porque nós queremos florescer e nós queremos, Pai querido, viver em um país florescido, com uma mentalidade, Senhor, que venha de Ti, Pai querido. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, tocar no comportamento de todas que estão nos assistindo, de todas que estão aqui, Pai querido, em nome de Jesus, que haja uma mudança, Pai querido, dentro dessa perspectiva e que nós possamos eliminar, Senhor, rejeitar e não aceitar todo tipo de distração que possa vir nos perturbar, roubar o nosso processo e tirar de nós as flores do florescer que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, desde já eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque eu creio, Deus, no processo. Eu creio, Senhor, que o Senhor é que cuida dos nossos caminhos e é através de Ti, Senhor, que nós vamos alcançar grandes coisas, com raízes aprofundadas cada vez mais, Senhor, para que o Senhor possa trazer para nós todas as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.